Gente, eu tenho que voltar a esse tema, porque essa é a última batalha. Essa é a batalha desse ano. Eu ligo a televisão e tá lá, o crime nas escolas e o amor do Flávio Dino pelas criancinhas. A descrição da Janja e o seu pudor com a sua própria intimidade. O site de fofocas Choquei e o caso extremo dessa menina Jéssica, posto acima do escândalo que cerca já a indústria de que esse site faz parte. Dia sim, dia não, eu me exaspero vendo os inocentes úteis se deixando levar pela sua justa indignação aí com a disfarçatez dos mentirosos, embarcando candidamente nas provocações dos mega exploradores da mentira, para discutir seriamente se tomar todas as armas de todos os brasileiros, ou monitorar cada palavra posta em circulação por cada brasileiro, ou criminalizar todas as fofocas, o que requer dar para alguém o poder de definir o que é e o que não é fofoca. Cara, é de censura que nós estamos falando. E discutir censura é voltar para o século XVI. A gente ainda podia ganhar alguma coisa discutindo se insistir com tanta radicalidade e sem nem a mais leve sombra de dúvida em soluções tão obviamente falsas, trai ou não a existência de uma agenda oculta por trás de tudo isso, se essa agenda ainda fosse oculta. Mas há muito tempo já que não é. Os interesses perseguidos e os interesses ameaçados nessa parada batem na cara do país inteiro. Não se trata mais de uma disputa entre verdades concorrentes. As distorções podem ser matematicamente comprovadas. Nos números da renda de Brasília versus a renda do Brasil, por exemplo. Nos números do faturamento dos campeões nacionais fabricados pelo BNDES versus os das empresas construídas com suor e com merecimento. Nos salários pagos pelo Estado e nos salários que sobram para o país. E para quem ainda insiste em duvidar, gente, está aí o fim dos três poderes, o pisoteio diário do judiciário e do legislativo, o massacre dos direitos individuais, a descriminalização do crime e a criminalização do combate ao crime. Tudo isso, gente, virou sexo explícito. Tudo isso não se esconde mais. Eles confiam plenamente no poder de intimidação que já está instalado e operando. Mas antes, e muito antes da infecção brasileira, a questão do enfrentamento da mentira sempre foi o turning point do resgate da humanidade da barbárie. É a síntese da obra da civilização. Essa, gente, é uma questão pacificada desde pelo menos o século XVII. A vitória da razão sobre o dogma, que é o pressuposto dessa ciência que fez a humanidade se liberar da doença e da escassez, só se torna possível com a suspensão da censura e do reinado de terror que a censura instala. A humanidade registra sua história por escrito há quase 6.000 anos. Mas só foi muito mais recente do que isso que ela pôde passar a ser lida mais ou menos livremente. Desde a queda do Império Romano, lá no ano de 476 d.C., os poucos livros que não foram queimados, e a Bíblia entre eles, foram trancados nas torres de uns poucos conventos. E pouco a pouco, a mensagem do Cristo foi reduzida à opção entre a compra da indulgência pelo conformismo ou pelo dinheiro, e o inferno na terra, seguido da danação eterna, foi sendo transformada num sistema de poder. Isso, gente. A Igreja Católica, feita instrumento do papado, que foi o esquema que dominou o mundo pelos 1000 anos seguintes à queda do Império Romano, foi para os súditos dela o que as correntes mais atrasadas do Islã são para os súditos deles hoje. O poder, gente, corrompe sempre.
e o poder absoluto corrompe absolutamente. E é por isso que do Torquemada ao Alexandre de Moraes, né, e aos papas que os dois servem, né, são sempre dois palitos para entender a conveniência de se saltar da condição de fiscal das ações para de fiscal do pensamento e das palavras dos seus súditos, né, sobretudo num tempo em que a palavra não ficava gravada. Isso dispensa as excelências e as majestades da limitação dos fatos, né? Dispensa até a fiscalização. Deixa de haver qualquer limite físico. Basta o suposto em alguém. E como é impossível provar definitivamente o que foi ou não foi pensado por quem esteja incomodando num dado momento, né, fica justificada a tortura, que nunca é aplicada, diga-se de passagem, para converter o torturado. A tortura sempre é aplicada para converter quem assiste à tortura do torturado e, acima de tudo, para garantir a condenação de quem quer que esteja atrapalhando a qualquer momento. É essa ferramenta que leva o poder do rei, do despotismo para o absolutismo, gente. E, mais recentemente, o alcance das ditaduras, do autoritarismo para o totalitarismo. São claros demais os passos dessa estrada para que a gente possa ignorar esses passos. A prensa do Gutenberg começa a tirar os livros das bibliotecas trancadas dos conventos a partir de 1450. E de lá até a denúncia das mentiras dos padres na porta da igreja de Wittenberg, em 1517, 67 anos tinham se passado. Aquele gesto do Lutero é o marco da dessacralização da narrativa, né? Venha de quem vier. Não aceite a versão do padre. Aprenda a ler para procurar você mesmo a palavra de Deus diretamente na fonte. A única exigência do Lutero para os príncipes alemães que queriam se livrar do Papa é que fosse estendida a todos a educação bancada pelo Estado. Mas o que tornou isso possível foi a providência de vedar o acesso da autoridade constituída aos territórios do pensamento e das palavras. Você é o que você faz, e é pela sua obra que você será julgado tanto por Deus quanto pelos homens. Essa é a chave mestra que o protestantismo vira para o outro lado. É isso que vai matar o reinado do terror. É isso que vai abrir a porta à primazia do fato como base da verdade. Depois, entrando pelo século XVII e retomada pela filosofia, essa ideia vai evoluir para o passo lógico seguinte, que são as noções de direito e de responsabilidade individuais. Mais e mais gente lendo, mais e mais livros circulando, e o olhar da humanidade finalmente rompe a Idade das Trevas. Nos meados do século XVII, gente, já tinha toda uma elite, né, capaz de escapar às limitações do tempo de uma vida, né, e da experiência adquirível só pelos 5 sentidos. Uma elite que era capaz de olhar para a aventura humana numa perspectiva histórica. E a primeira geração humana que leu os clássicos, né, constatou o que todas as suas sucessoras também iriam constatar: que na base de todos os sistemas de opressão, em todos os tempos e em todos os lugares, na base de todas as grandes tragédias infligidas ao homem pelo homem, está sempre a atribuição do monopólio da definição de verdade para alguém que impõe a sua a ferro e fogo a todos os demais em nome do seu Deus. A essa constatação, gente, sem tirar nem pôr, é que se chamou a Iluminação. Não foi pela pura beleza das ideias de liberdade e de verdade, né, que tantos poetas cantaram, e nem muito menos porque os territórios da liberdade e da verdade estejam livres dos perigos e das incertezas que os inimigos da democracia até hoje exploram, né,
que cada ser humano aceitou o encargo de se defender pessoalmente da mentira. Liberdade e verdade são a face positiva de uma ideia que se expressa mais precisamente por uma negação, né, com que os iluministas ainda precisavam iluminar as massas lá nos albores do século XVIII. Foi antes pela certeza da tragédia em que a alternativa sempre acaba, que essa alternativa não só foi descartada pelos iluministas, como foi cercada de todo um aparato de instituições meticulosamente pensadas para impedir, de uma vez para sempre, que ela voltasse a se impor. Foi assim, gente, que nós chegamos a Filadélfia de 1787, 337 anos depois do Gutenberg, e na sequência, né, ao primeiro de todos os direitos daquela Carta dos Direitos Naturais dos Homens, que foi adicionada à Constituição Americana em 1791. O quesito número 1, a condição sine qua non para o degredo definitivo da barbárie, é a proibição a quem quer que seja de fazer leis impondo uma religião ou uma crença, ou proibindo a livre expressão das opiniões e das crenças de cada um, ou cerceando o direito das pessoas de se reunirem pacificamente e de exigirem do governo a garantia desses direitos. Não é porque a liberdade e a responsabilidade individuais nos livraram de todos os perigos que foram elas que subiram para o trono, gente. Foi pela certeza da tragédia em que a alternativa sempre acaba que isso aconteceu. É uma trajetória longa demais para a gente voltar atrás, né? Mas desde sempre essa foi uma ameaça presente. Quem ilumina esse caminho é a história, aquele aprendizado coletivo da nossa espécie como um todo, né, ao longo do tempo, né, que para que nunca mais se repita, né, é preciso sistematizar e transmitir de geração em geração, né, na forma do método que nós conhecemos como educação. E é porque essa é uma questão batida e rebatida, né, uma verdade corroborada sistematicamente pela sucessão sempre do mesmo efeito, a reapresentação da mesma causa, né, uma questão sobre a qual não paira nenhuma dúvida lógica ou filosófica há quase um quarto de milênio, que o Antônio Gramsci concluiu desde o primeiro momento em que morreu o sonho e sobrou só o pesadelo da primeira experiência do socialismo real, né, que só é possível voltar ao regime do poder absoluto para um único indivíduo, dono de todos os meios de produção, seja esse sistema batizado de socialismo, seja de absolutismo, pouco importa, matando a educação para fazer a humanidade perder a visão da sua própria história e regredir à Idade das Trevas.